um grupo teórico também, extremamente competente, tá? Só para citar, só para o pessoal saber como que está a situação aqui no Brasil um pouquinho, tá? Então, lá no Rio de Janeiro tem o professor Luiz Davidovich, um físico teórico, mas ligado aos experimentos continuamente, que é um dos, esse sim é um dos maiores físicos do Brasil, um dos caras mais importantes da área de ótica quântica, informação quântica. E junto com ele tem um grupo experimental do Steve Walborn, um americano que veio morar no Brasil, fez doutorado em Minas Gerais e hoje é professor do Rio de Janeiro. O Paulo Souto Ribeiro, que é outro cara também extremamente competente. Então são pessoas que estão ligados nesse assunto de informação quântica e fazendo experimentos, e eles conseguem gerar estados emaranhados muito corriqueiramente. Assim, o dia a dia deles é gerar esses estados. Não é essa situação que você está falando aí, que é pegar um sistema cujo estado fundamental seja o estado emaranhado. Essa história de estado fundamental ser um estado de superposição ou um estado emaranhado já é um pouco mais delicado, porque envolve toda uma engenharia, que a gente chama de engenharia de interações, muitas vezes engenharia de reservatórios, manipular até a interação do sistema com o reservatório, para que o estado estacionário do sistema seja um estado emaranhado. Tá? E nesses sistemas que esse pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas fazem, todo, o que esse pessoal faz não é nessa linha. Tá? Só para citar também, tem um pessoal em São Paulo, o professor Marcelo Martinelli, o professor Paulo Nunes-Vai, que também trabalha com estados emaranhados. Então tem muita gente no Brasil hoje gerando esse tipo de estado, mas dentro desse contexto de ser o estado fundamental do sistema e esse estado ser um estado emaranhado, tem muita coisa, mas no Brasil não tanto, tá? Do ponto de vista experimental. Tá? A gente, o nosso grupo mesmo aqui, a gente estuda isso, eu mesmo tenho um trabalho nessa linha, mas são estudos teóricos só. Tá? Mas é uma particularidade do sistema. Então, a gente tem que manipular o sistema para que o estado fundamental dele seja o estado emaranhado. Então, é uma coisa, é uma engenharia, no final das contas, que a gente faz. Uma engenharia da interação. A gente manipula a interação entre os subsistemas que compõem nosso sistema global, de modo que o estado fundamental dele seja o estado emaranhado. E seguindo essa linha que é feito hoje o teletransporte quântico, né? Então, o teletransporte, como eu disse, como eu disse não, né, eu falei pouco, ou acho que nem falei sobre o teletransporte, mas o teletransporte em si, ele é, ele é um processo de você conseguir mandar informação de um lado para o outro, usando esses estados emaranhados, não locais. No entanto, assim, não precisa ser um sistema cujo estado fundamental seja um estado emaranhado. Tá? O teletransporte em si, por exemplo, que o Zeiling fez, foi um dos primeiros a fazer lá em 97, foi usando estados emaranhados de polarização de corpos, que é o mesmo tipo de estados que o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Belo Horizonte conseguem preparar, conseguem fazer esses estados nos laboratórios deles. Inclusive, o pessoal do Rio de Janeiro já conseguiu fazer um processo de teletransporte e tudo mais, de estados. Tá? Então, o teletransporte não necessita de um sistema cujo estado fundamental seja um estado emaranhado. A vantagem de se usar um estado fundamental do sistema emaranhado para se fazer teletransporte é que o estado emaranhado nessa situação seria um estado mais robusto. Então, assim, se faz um sistema, prepara um certo estado emaranhado, a interação com o meio ambiente sempre vai destruir. A menos que você construa um sistema cujo estado fundamental seja o estado emaranhado. Porque aí o estado, ele é, de uma certa forma, protegido, ele é robusto à interação com o meio ambiente. Porque é o próprio meio ambiente que leva ele para o estado emaranhado. Tá? Então, mas enfim, o teletransporte. O teletransporte é você ser capaz de pegar a informação de um lado, usar esse canal no local e conseguir mandar para o outro lado sem ter que mandar diretamente a informação. Então, por exemplo, a gente está conversando, eu falo, esse sinal vai para o computador, codifica e manda um sinal que chega até você e todos os telespectadores aí. Agora, ou seja, essa informação é enviada, toda a informação foi enviada diretamente pelo canal, no caso aí o telefone, sinal
fibra ótica, seja lá como está sendo transmitida essa informação. Então, ela é enviada diretamente. No teletransporte, a informação não é enviada diretamente no momento algum. Então, usa-se os princípios da mecânica quântica para fazer com que a informação que está de um lado, ela desapareça de um lado e seja projetada do outro lado, sem ter que ser enviada diretamente. Para fazer esse processo de teletransporte, é essencial ter um canal que é o que a gente chama de canal não local, que é estados emaranhados aí. Tá? Mas como você gera esse estado emaranhado, em princípio, pode ser de qualquer forma. Se esse estado for um estado robusto, por exemplo, um estado fundamental de um certo sistema, teria vantagens. Poderia ter vantagens por ser um sistema mais robusto aos processos dissipativos em questão. Tá? Pelo que o senhor fala, os sistemas parecem muito instáveis, né? Na maior parte das vezes, assim, O grande problema é como eu disse, né? Por exemplo, tem lá o computador da The Wave que trabalha consegue fazer uma operação específica. Ótimo. Mas esse tipo de sistema não consegue fazer qualquer operação. Por quê? Para fazer qualquer operação, a gente tem o que a gente chama, teria que ter o que a gente chama de um computador universal, capaz de realizar qualquer operação lógica. Isso ainda não existe. E o grande obstáculo para isso é a interação com o meio ambiente. Porque para fazer qualquer operação, a gente ainda não consegue eliminar todas as influências do ambiente, de modo que o sistema fique realmente robusto e aí você consiga fazer qualquer operação. Então, assim, é isso que eu falei, por exemplo, a engenharia de reservatórios, que eu falei, que vai fazer um estado protegido. A gente consegue proteger uma classe de estados, ou um ou dois tipos de estados, ou uma classe restrita de estados. Com essa classe restrita, tudo bem, a gente faz computação quântica, faz alguns casos específicos, mas a gente não consegue fazer qualquer operação lógica com esses estados, com essas classes de estados específicos, tá? E aí, então, realmente, assim, a interação com o meio ambiente torna o sistema frágil e é o grande obstáculo, sim. É o grande obstáculo para se fazer uma computação quântica universal, essa interação com o meio ambiente, a eficiência dos processos em questão que limita ainda hoje o desenvolvimento da computação quântica de uma forma mais geral, assim, capaz de fazer qualquer coisa. Ainda mas é o que eu falei, tem muita gente estudando isso hoje, então muitos protocolos, muita gente propondo esquemas novos, propondo formas de combater essa fragilidade da interação com o meio ambiente. Então, enfim, tem muitas frentes de trabalho, muita gente trabalhando nisso aí. Então, assim, eu sou bem otimista assim, com relação a tudo isso, né? E, Tem professor, muito trabalho, né? Desculpa. E tem muito trabalho, tem isso também. Tem muita coisa ainda aberta para a gente responder, né? Senão a gente perdeu o emprego, né? E, professor, além da criptografia quântica, da computação quântica, do teletransporte quântico, existem outras aplicações em desenvolvimento para esse campo em específico? Existe. Existe, por exemplo, metrologia. O que acontece? Quando a gente fala. Assim, aí eu estou falando assim, de aplicações que têm origem em conceitos fundamentais da mecânica quântica. Tá? Tudo que a mecânica quântica prevê, ela tem muita coisa que é diferente do mundo que a gente está acostumado, assim, mundo clássico, etc. E uma das coisas que o pessoal tem estudado assim, é usar esses conceitos da mecânica quântica para, por exemplo, melhorar a precisão de certos experimentos. Tá? Então, por exemplo, sensores de, de campos magnéticos, campos elétricos, por exemplo, tem um pessoal aí fora trabalhando e mostra que assim, se você usar um estado de superposição ou estado emaranhado, você consegue ter um sistema mais sensível aos campos magnéticos, por exemplo. E aí o que acontece? O pessoal está propondo e fazendo já algumas coisas na linha de mostrar, olha, com esses estados emaranhados ou com esses estados de superposição, que envolvem conceitos
puramente quânticos, você consegue ter um aparato muito mais sensível para se medir grandezas físicas, por exemplo, um campo magnético. Então, por exemplo, eu vi uma palestra uns 2 anos atrás do Eugene Kozik, um europeu aí, ele trabalha com átomos resfriados e tudo mais, e ele consegue mostrar que você teria uma precisão, uma, uma fidelidade no seu estado, ali na sua medida, muito maior do que se você usasse só um aparato clássico, ou seja, tendo por base esses estados de superposição e estados emaranhados de átomos, de spins e coisa do tipo, ele consegue ter uma sensibilidade. Na época, a palestra que ele mostrou chegava a ser 2 ordens de grandeza melhor do que os aparatos clássicos conhecidos que se tinha. Então, assim, você consegue. O pessoal está vendo que dá para usar também nessa linha que é metrologia, ou seja, como você medir propriedades, grandezas físicas com mais precisão, precisões além daquelas que os dispositivos clássicos hoje apresentam, né? Outro exemplo fantástico nessa linha também é o seguinte: a teoria de Einstein prevê lá os campos gravitacionais, e aí estamos falando já em relatividade geral, que não é minha área, não domino. Quem quiser saber sobre isso, eu peço para vocês digitarem na internet. Daniel Vanzella, Instituto de Física da USP São Carlos. E tem uns vídeos até na internet na USP de São Paulo, que ele deu algumas palestras explicando um monte de coisa. Muito bacana, ele é muito didático, é outro cara que eu recomendo muito. Que vocês, até você mesmo poderia entrar em contato com ele para ele dar uma entrevista aí, que eu acho que vale a pena. É um assunto que muito interessante e ele sabe, é um cara extremamente didático e vale a pena. E, mas quem estiver interessado, eu já sugiro para imediatamente digitar Daniel Vanzella, que vai achar muita coisa. Alguns vídeos na USP de São Paulo, muito bons sobre relatividade geral e etc. E esses campos gravitacionais, o que a teoria prevê que tem estamos falando em ondas gravitacionais aí. Agora, uma onda gravitacional, assim como uma onda eletromagnética, um campo eletromagnético, a gente consegue medir hoje facilmente. Mas uma onda gravitacional é prevista na teoria, mas não há nenhuma medida que comprove a existência desse tipo de onda. E tem um pesquisador, Schnabel, ele é um alemão, ele está lá em Hannover e está com um experimento que ele usa um tipo de estados particulares da mecânica quântica, que são os estados comprimidos, que são os estados bem particulares, e esses estados permitem medir, ter um aparato de medida muito mais sensível do que os aparatos clássicos. E ele está usando esses estados da mecânica quântica, que são esses estados comprimidos, que têm propriedades que não têm análogos clássicos também, e está usando esses estados para tentar medir a onda gravitacional. Então ele tem um aparato experimental enorme lá, rodando o experimento, já há mais de um ano já pelo menos, que ele está rodando esse experimento, usando esses estados da mecânica quântica, para tentar medir a onda gravitacional, para tentar ver se realmente existem essas ondas. Se um dia ele medir, com certeza vai ser um marco na história da física, porque realmente é algo que ninguém mediu e é algo que está previsto na teoria, e aí vai realmente comprovar muitas coisas da teoria da relatividade geral. Então, assim, é um experimento extremamente importante e para ter a precisão, como essas ondas gravitacionais, acredita-se que elas sejam extremamente muito tênues, muito fraquinhas, você precisa de um aparato de medida muito sensível para poder detectá-las. E é isso que ele está fazendo. E ele colocou um experimento para rodar, está lá tentando medir já há mais de um ano já, e por trás disso está mecânica quântica. Há esses estados comprimidos que dão uma sensibilidade, dão uma precisão ao experimento muito maior do que os sistemas clássicos. Então, mecânica quântica realmente ela está espalhada, tem muita coisa sendo feita usando os princípios quânticos e realmente deixa a gente bem entusiasmado, assim, é muito empolgante assim ver todos esses avanços até. E aí a sugestão também, eu deixo como sugestão também, entrar no site, na internet e colocar lá Schnabel, ondas gravitational waves,
E provavelmente vocês vão conseguir achar o, o site dele lá se quiser, eu posso mandar para você também, né? Eu colocar no sistema, se for possível, não sei. Sim, claro. E deixar à disposição, colocar os links. E, por exemplo, o link desse pesquisador, ele tem lá um monte de vídeos explicando como que é feito, como que seria medida essa unidade habitacional e tudo mais. Uns vídeos animados, bem interessantes também. Então, se você quiser, ao final da nossa conversa, eu posso passar esses links do Daniel Vanzella, onde tem essas palestras dele e das ondas gravitacionais também. Sim, professor, seria ótimo se a gente puder Tá? colocar lá na página, vai ser ótimo. Eu faço o seguinte, eu anoto tudo, depois eu te mando no e-mail o link desses pesquisadores, do Daniel, do Schnabel, do site do Zeilinger, do Gizan. E aí quem quiser acessa, brinca lá, dá para se divertir bastante. Né? Professor, então eu queria agradecê-lo mais uma vez. Realmente uma honra ter um grande físico fazendo uma pesquisa num assunto tão inovador, tão recente que é a mecânica quântica, né? A gente não tem há muito tempo, né? Deixando a mecânica newtoniana de lado e entrando para a parte que realmente explica tudo. E, professor, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e parabéns pela sua pesquisa. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que o pessoal possa se encantar um pouco com essa área. A física é algo realmente fascinante, na minha opinião. É difícil, às vezes, a gente começa a falar demais e, obviamente, é como eu falar do meu filho, a gente ama, a gente adora, então às vezes o que é legal para um, às vezes não é tanto para o outro, mas enfim, acho que na vida é um pouco disso também, sabe? A gente tem que fazer o que gosta, ver o que realmente gosta, e quando a gente faz o que gosta, a retribuição, a satisfação vem, e mais que dinheiro, mais que tudo isso, é o prazer de estar fazendo aquilo que gosta. Então até fica um incentivo para quem ouvir toda essa nossa conversa e às vezes pensar em fazer física e gostar de física, minha sugestão é faça o que gosta. Você fazendo o que gosta, como eu já disse, né? Eu tenho trabalhado muito, fazendo um monte de coisa, mas chego aqui empolgado. A segunda-feira nunca é um peso para mim. Acordar cedo, segunda-feira, vai começar a semana de novo. Eu nunca tive esse sentimento. Falei, puxa, vai começar a semana. Ou então o pessoal brinca, né? Síndrome do domingo à noite, né? Que vai começar, terminar a semana, terminou o fim de semana. Adoro estar com a minha família, adoro o fim de semana, obviamente. Passear, brincar, correr, fazer de tudo com meu filho, etc. Mas chegando segunda-feira, a alegria continua. É um prazer enorme estar discutindo, falando de física. E foi um prazer estar aqui falando e espero que o pessoal tenha aprendido um pouco, tenha curtido um pouco esse momento com a gente. Desejo tudo de bom para vocês, boa sorte. E quem tiver interessado em física, que gosta de física, continua a sugestão. Faça o que gosta. Fazendo o que gosta, tudo vem por tabela. Tudo vai se desenrolando. Assim, não fica preso. Você se dedica, você se aprofunda porque aquilo te motiva. E assim vai. Né? Então é isso. Boa sorte para vocês também. E até uma outra oportunidade. Até, obrigada, professor. Até.